Está começando Direto ao Ponto, um programa de perguntas e respostas. Direto ao Ponto, a sua dúvida analisada de forma lógica e equilibrada. Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Uma pessoa me disse que o Espiritismo afirma que todos somos seres capazes de emitir energias ou fluidos que não só podem ajudar pessoas, como perturbá-las. Tem fundamento tal ideia? A explicação é de Allan Kardec e baseia-se nas observações e informações reveladas pelos espíritos que o auxiliaram na formulação dos conteúdos do Espiritismo. Segundo ele, o ponto de partida de tudo que há é o que chama de fluido cósmico universal. Diz que o fluido cósmico, conquanto emane de uma fonte universal, se individualiza, por assim dizer, em cada ser, adquirindo propriedades características que permitem distingui-lo de todos os outros. Nem mesmo a morte apaga esses caracteres de individualização que persistem longos anos após a cessação da vida. Cada um de nós tem, pois, seu fluido próprio que o envolve e acompanha em todos os movimentos, como a atmosfera acompanha cada planeta. É muito variável a extensão da irradiação dessas atmosferas individuais. Achando-se o espírito em estado de absoluto repouso, pode essa irradiação ficar circunscrita nos limites de algumas pessoas ou alguns passos, mas atuando à vontade pode alcançar distâncias infinitas. A vontade como que dilata o fluido do mesmo modo que o calor dilata os gases. As diferentes atmosferas individuais se entrecruzam e misturam-se, sem jamais se confundirem, exatamente como as ondas sonoras que se conservam distintas, a despeito da imensidade de sons que simultaneamente abalam o ar. Pode-se, por conseguinte, dizer que cada indivíduo é centro de uma onda fluídica, cuja extensão se acha em relação com a força da vontade. Do mesmo modo que cada ruído é centro de uma onda sonora, cuja extensão está na razão propulsora do fluido, como o choque é a causa da vibração do ar e propulsor das ondas sonoras. Das qualidades peculiares a cada fluido, resulta uma espécie de harmonia ou desacordo entre eles, uma tendência a se unirem ou evitarem, uma atração ou repulsão, numa palavra. As simpatias ou antipatias que se experimentam muitas vezes sem manifestas causas determinantes. Se nos colocamos na esfera da atividade de um indivíduo, sua presença não raro se nos revela pela impressão agradável ou desagradável que nos produz seu fluido. Se estamos entre pessoas de cujos sentimentos não partilhamos, cujos fluidos não se harmonizam com os nossos, penosa reação entra a oprimir-nos e sentimos-nos ali como nota dissonante num concerto. Se, ao contrário, muitos indivíduos se acham reunidos em comunhão de propósitos e intenções, os sentimentos de cada um se exaltam na proporção mesma da massa das forças atuantes. Quem não conhece a força de arrastamento que domina as aglomerações, onde há homogeneidade de pensamentos e vontades? Ninguém pode imaginar a quantas influências estamos assim submetidos à nossa revelia. Embora reconhecendo não poder pronunciar-se afirmativamente sobre a possibilidade, Kardec cogita: não podem essas influências ser a causa determinante de certas ideias, dessas ideias que em dado momento se nos tornam comuns e a outras pessoas, desses pressentimentos que nos levam a dizer: paira alguma coisa no ar, pressagiando tal ou tal acontecimento. Enfim, certas sensações indefiníveis de bem-estar ou mal-estar moral, de alegria ou tristeza, não serão efeitos da reação do meio fluídico em que nos encontramos, dos eflúvios simpáticos ou antipáticos, que recebemos e que nos envolvem, como as emanações
de um corpo odorífico? Acrescenta que é preciso convir, pelo menos, que a teoria do fluido cósmico individualizado em cada ser sob o nome de fluido perispirítico abre um campo inteiramente novo para a solução de uma infinidade de problemas até agora insolúveis. Evoluindo seu raciocínio, afirma que, em seu movimento de translação, cada um de nós leva consigo a sua atmosfera fluídica, como o caracol leva sua concha. Esse fluido, porém, deixa vestígios de sua passagem, deixa um sulco luminoso e inacessível aos nossos sentidos, no estado de vigília, mas serve para que os sonâmbulos reconstituam os fatos ocorridos e examinem os motivos que o ocasionaram. Toda ação física ou moral, ostensiva ou não, de um ser sobre si mesmo ou sobre o outro, pressupõe de um lado uma força atuante e de outro uma sensibilidade passiva. Em todas as coisas, duas forças iguais se neutralizam e a fraqueza cede à força. Ora, não sendo todos os homens dotados da mesma energia fluídica ou não tendo o fluido perispirítico em todos a mesma potência ativa, explicado fica que nuns essa potência é quase irreversível ou irresistível, ao passo que em outros ela é nula. O Grupo Espírita Os Mensageiros é uma entidade dedicada à difusão da mensagem espírita, sobretudo as recebidas pelo médium Francisco Cândido Xavier, e atua de forma absolutamente gratuita, tanto no Brasil como no exterior. Publica também o jornal Os Mensageiros. O Grupo Espírita Os Mensageiros tem também o seu braço social, a AME, que mantém atividades sociais no Glicério e em Carapicuíba, além de Piedade. Venha conhecer-nos. Escreva-nos para se inteirar das demais atividades do grupo, enviando-nos sua correspondência para a Caixa Postal 522, CEP 01031 970, São Paulo, São Paulo, ou pelo endereço eletrônico mensageiros@mensageiros.org.br. Escreva, enviando-nos suas dúvidas, manifestando comentários ou opiniões. Na próxima semana, convidamos você para irmos direto ao ponto.